E na coluna de hoje nós vamos falar sobre construção sustentável. Muito boa tarde, Fernando. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde. Satisfação, você que nos assiste. Mais uma vez estamos aqui para a nossa coluna para tratar de engenharia e de obras, como sempre. E hoje nós vamos falar sobre construção sustentável, não é isso, Fernando? É um dos temas Muito mais... importante falar sobre isso agora, né? É um dos temas mais comentados sobre as construções, né? É justamente essa pegada sustentável. E não necessariamente, geralmente o pessoal associa construção sustentável a coisa de baixa qualidade, né? Mas não necessariamente é assim, principalmente na atualidade, existem produtos extremamente eficientes que têm uma qualidade, inclusive, superior aos usualmente e que tem essa pegada sustentável. Fernando, a gente está vendo, por exemplo, um aumento na construção civil. No período da pandemia, a gente teve um arrefecimento, mas agora a gente está vendo que esse segmento está dando um verdadeiro boom. Quais são os principais pontos da sustentabilidade na construção civil? Hoje o tema mais pujante nessa área são as construções a seco. E aí eu acho que vocês já ouviram falar, mas para quem não conhece, é basicamente a menor utilização de água possível e consequentemente, utilização de concreto. Todo mundo já tá meio que é pacífico a utilização do concreto normal na construção civil, cimento, etc. Então, essa construção a seco, ela busca diminuir e ela cresce de forma exponencial por todo o Brasil. Acho que vocês já viram até alguns cortes, né, desses vídeos rápidos que tem nas redes sociais, mostrando isso, mas realmente quando você chega nas capitais dos estados, principalmente, você vê que em todo local tem lojas e fornecedores desse tipo de construção, onde não se utiliza, por exemplo, o concreto. Sobre esse tema, a gente tem ouvido falar bastante sobre, por exemplo, vou citar aqui um que eu já ouvi assim, reiteradas vezes, o drywall. Até que ponto nessa nossa região tem uma grande assertividade ou até do ponto de vista da aceitabilidade de quem constrói ou quem deseja construir o drywall? Pronto. Essa é uma das construções a seco, por exemplo. Drywall, que é um gesso acartonado. Você usa a placa cimentícia no gesso acartonado e você consegue uma estética similar à parede de reboco de concreto que temos usualmente. O empecilho que nós temos, eu sempre gosto de bater nessa tecla, é a cultura construtiva. O que é essa cultura construtiva? A construção civil tem essa característica que o neto faz a mesma coisa que o avô fez há décadas atrás. Então, eu sempre digo, inclusive nas aulas, que o pessoal lá que estuda engenharia visite as feiras da construção e vejam que toda semana, diariamente, sai produtos novos no mercado e a gente acha que se constrói igual a décadas atrás, há 20, 30 anos atrás, tendo produtos melhores, mais eficientes, que se adequam melhor à nossa realidade. Quanto à sua pergunta sobre o gesso acartonado, que, como eu disse, é uma construção a seco, ela permite uma variação gigantesca de possibilidades. Qual é? A gente aqui vive numa região seca, quente, nitidamente quente, né? Quem é do sertão aqui do Nordeste sabe que a característica da nossa região é ser quente. E esse tipo de construção, esse modelo, essa técnica construtiva se adapta. Por quê? Porque ela tem uma superfície e o seu interior é oco. E você pode preencher esse interior com diferentes materiais. No nosso caso, a gente pode resfriar o ambiente, fazer uma placa térmica e preencher o interior dessas estruturas das paredes e, com isso, conseguir um ambiente melhor para se habitar. Fernando, quando a gente fala em construções sustentáveis, né, para dentro da nossa região, como você vê assim, as vantagens trazendo para a nossa realidade? Para Cajazeiras, para o sertão, que é um lugar muito quente. Sim. Quais são as vantagens dessa construção ecológica e sustentável? A gente precisa incorporar as tendências, né? As novas formas de se construir.
Se você, eu disse agora há pouco, se você vai nas casas antigas, de 60, 70 anos atrás, você vê a mesma forma de construir que constrói-se hoje. Alguns detalhes, né, construtivo realmente mudou, mas é de fachada. O aspecto construtivo, o aspecto estrutural, realmente é aquele mesmo padrão de assentamento de bloco, com a colher de pedreiro, etc. Hoje a gente diz que os pedreiros, o pessoal da mão de obra, que são importantes demais em qualquer sociedade, eles estão trocando. Hoje você consegue construir uma casa com a parafusadeira e um martelo, né? Fernando, e tem uma frase que a gente escuta sempre, não sei Priscila, né? Mas o povo que está nos acompanhando agora talvez tenha ouvido, eu particularmente já ouvi muito. A gente escuta falar assim, em relação à construção civil. Antes era construído para durar muito tempo, hoje é para durar pouco tempo. Se remete muito a que as construções de 50, 60, 70 anos atrás eram construções feitas para durar. Uma laje que era quase que inabalável. Hoje não. Como é que equilibra, Fernando, essa equação? Eu discordo um pouco. Discordo dessa ideia. É porque, assim, veja só se faz mas está no imaginário da população, né? Tá, sim. Tem, acho que você escuta muito isso. Escuto. Tem, inclusive, uma das nossas colunas foi justamente sobre esse tema e era mito ou verdade sobre isso. Veja se faz sentido para você. Quando você vê uma construção dessas antigas que durou muito tempo, você lembra o quê? Uma igreja ou a melhor casa da cidade. Sim. Se você vai comparar essas duas construções, você não pode comparar com a casa convencional, uma casa de qualquer rua da cidade, que é o que se faz hoje. Você pega a melhor casa que tinha na cidade e compara com a casa que é feita mensalmente na cidade. Aí diz, essa casa aqui não presta e aquela dali já faz 100 anos. Porque as casas convencionais, as casas corriqueiras, que eram feitas de forma mais corriqueira, já caíram, já se destruíram. Tá entendendo? Então, se você pegar a melhor casa da cidade de Cajazeiras, digamos, você pegar a melhor casa de Cajazeiras hoje e comparar com a melhor casa de Cajazeiras de 100 anos atrás, daqui a 200 anos essa casa de hoje vai estar íntegra ainda. Tá entendendo? Você tem que comparar coisas incomparáveis. Então não é porque é sustentável que é descartável. Isso, exatamente. Não, de forma alguma. As tecnologias sustentáveis, elas têm qualidade tão quanto as outras e muitas vezes são superiores. Você está vendo que essas placas cinzas são as placas de drywall. Por trás delas tem a estrutura, que essa estrutura, no caso aí, ela é metálica, a gente chama estrutura de steel frame. Lá nos Estados Unidos utiliza-se muito ela e também o wood, que é de madeira. E aí, entre esses espaços vazios, tem um preenchimento. Nesse caso aí, é fibra de vidro, muito provavelmente. E esses materiais, eles conseguem se adequar à necessidade que o ambiente exige. Por exemplo, aqui a gente está no estúdio, você poderia fazer paredes de drywall e o interior dela fosse de um material que fosse isolante acústico. Na nossa casa, um isolante térmico, isolante acústico, o que a nossa necessidade exigir, sabe? E além disso, é sustentável porque é um material a seco e você tem uma gama maior de utilização. É isso. Fernando, muito obrigada. Se o pessoal de casa quiser saber mais sobre o assunto, quiser saber mais, acompanhar o seu trabalho, como é que faz? Sim, você vai lá no meu canal do YouTube, @Direito à Engenharia, e você vai ver esses detalhes. Inclusive, tem um vídeo lá no canal sobre a diferença dessas construções lá na Europa, lá nos Estados Unidos e aqui, e tem uma comparação entre elas. Além disso, tem no Instagram, @Fernando Figueiredos, com S no final, né? Sempre, esse S faz a diferença. Achar Fernando certo. O S do sucesso. Isso. É isso. Muito obrigada, Fernando, mais uma vez.